Meus queridos, essa semana, mais especificamente na segunda-feira, como de costume, até por ser minha folga, eu e Deise resolvemos fazer um passeio ali no centro de São Paulo. Começamos ali na altura do Mackenzie e nosso passeio foi todo a pé, tá bom? Saímos ali da altura do Mackenzie e fomos andando, passamos pela Praça da República, na altura ali da São João, entramos, caminhando, passamos em frente à Galeria do Rock, seguimos em frente, fomos até a Sé, lá voltamos, decidimos dar uma passadinha na 25 de março, fomos fazendo todo esse trajeto a pé. E lá na 25 de março, depois de ter andado um pouquinho lá, né, naquela confusão, decidimos retornar. Entramos ali na estação São Bento, fomos para Paulista e lá pegamos o carro para voltar. Na verdade, a minha intenção era até andar um pouquinho mais. Só não o fizemos porque o horário já estava, digamos assim, naquele momento mais tenso de trânsito. Na verdade, um pouquinho antes disso. E a ideia foi voltarmos antes de pegarmos esse congestionamento. E voltamos. Só que quando nós chegamos na Sé, eu fiz algo que eu jamais tinha feito na minha experiência. Vocês conhecem a Praça da Sé e vocês sabem que lá, invariavelmente, vocês vão encontrar com algum grupo de pessoas. Esse grupo está em torno de uma pessoa. Às vezes acontece de você encontrar até mais de 2 grupos em torno de pregadores. Não é verdade? E aí talvez você se pergunte, Abner, o que você nunca fez que você fez nesse dia? Eu decidi com a Deise de parar momentaneamente numa daquelas rodas para ouvir a mensagem que estava sendo pregada. E foi muito interessante, queridos, porque o pregador, naquela ocasião, ele fez referência a um texto bíblico. E o que me chamou a atenção é que ele quis despertar o interesse das pessoas fazendo a seguinte pergunta: vocês sabem por que Jó achou graça aos olhos de Deus? Eu já fiquei naquela expectativa, né? Vai vir o Evangelho. E aí ele leu Jó capítulo 1, versículo 1, que diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro, justo, temia Deus e evitava o mal. Temos aqui 4 razões por que Jó achou graça diante de Deus. A primeira razão, ele era um homem íntegro. A segunda razão, ele era um homem justo. A terceira razão, ele temia Deus. E a quarta razão, evitava fazer o mal. Veja, o fato de Jó apresentar essas características não significa que elas sejam negativas. Muito pelo contrário, elas são muito positivas. Contudo, nenhuma dessas características é suficiente para fazer nem Jó, muito menos qualquer pessoa achar graça aos olhos de Deus. Não! E quando aquele pregador ele propôs essas 4 razões para achar graça aos olhos de Deus, ele estava pregando um falso evangelho. Porque a mensagem do evangelho comunica, transmite uma mensagem completamente diferente dessa. Uma mensagem que não apoia a graça de Deus, ou a manifestação, ou o favor de Deus em relação a pessoas que apresentam essas características. Porque dizer que a graça de Deus está atrelada à manifestação dessas características significa, em outras palavras, afirmar que Deus confere, derrama sua graça àqueles que têm mérito. E nós sabemos que não é o caso. A Bíblia, de capa a capa, indica que a graça de Deus ela é derramada sobre o coração das pessoas não por causa dos seus méritos,
mas por causa dos méritos de um terceiro. E a mensagem, na verdade, o texto no qual vamos refletir hoje, ele vai tratar exatamente deste tema. Eu peço então que você, por favor, abra a sua Bíblia aí no texto de Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Vamos refletir apenas em 3 versículos, os 3 primeiros. Qual é a proposta do capítulo 3? A ideia é a seguinte: a performance humana sobrecarrega e escraviza. Só a fé em Jesus dá descanso e produz alegria. Como eu disse na semana passada, quando encerramos aquela série intitulada Uma Só Carne, Homem e Mulher no Plano de Deus, nós encerramos aquela microsérie naquela ocasião e estamos hoje retomando uma série que iniciamos lá em março, que é a série intitulada Cristo, Nossa Verdadeira Alegria. E o texto desta série de hoje é o texto de Filipenses, capítulo 3, do verso 1 ao verso 3, que diz o seguinte: Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Como eu disse para vocês, essa série foi iniciada há 3 meses atrás, mais ou menos, e ela teve uma breve interrupção de 1 mês. Ou seja, nós acabamos nos distanciando um pouco dela. Daí a necessidade de nós fazermos uma breve recapitulação, como de costume faço. Qual é o contexto geral dessa carta? Os filipenses, essa igreja que se encontrava na cidade de Filipos, encontrava-se num estado de ansiedade, encontrava-se num estado de déficit de alegria. E o apóstolo Paulo, ele sabia disso, ele foi informado a esse respeito, e parte dessa ansiedade, desse déficit de alegria, acontecia porque Paulo estava preso, os filipenses ficaram sabendo disso, e ao saberem da prisão do apóstolo Paulo, a pessoa que fora responsável pela plantação daquela igreja, aqueles irmãos ficaram preocupados. E aquela preocupação era crescente ao ponto deles ficarem ansiosos, entristecidos, talvez até desencorajados, e sua alegria passava por um momento de ameaça. Então Paulo sabia disso. Então, ao saber da condição daquela igreja, o que Paulo faz? Ele escreve essa carta para aquele grupo, com o objetivo de dar boas notícias a seu respeito, ok? Ele estava bem. Sim, ele estava preso, mas ele enfatiza que mesmo preso ele estava alegre. Ele dá as razões da sua alegria. Então, em primeiro lugar, filipenses, fiquem tranquilos, fiquem em paz, eu estou bem. Além disso, o apóstolo Paulo escreveu essa carta para agradecer pelos donativos, pelas ofertas que aquela igreja havia enviado para ele pelas mãos de Epafrodito. A propósito, uma outra razão dele escrever essa carta é para dar boas notícias também a respeito de Epafrodito, que nesse processo de levar esses donativos, essas ofertas para Paulo, adoeceu ao ponto de quase morrer. Só que Epafrodito se recuperou. E aí, Paulo escreve essa carta para dizer, olha, Epafrodito de fato quase morreu. Quase morreu, mas olha só, fiquem em paz, ele se recuperou. Só que havia mais outras 2 razões, na verdade, mais outra razão pela qual Paulo, ou a razão pela qual Paulo escreveu essa carta, que era tratar de um conflito que estava acontecendo no contexto daquela igreja. E esse conflito, ele estava sendo um dos responsáveis, estava funcionando como uma espécie de ralo por onde a alegria daquela igreja estava escoando. Então,
Pensando no contexto imediato dessa carta, nós olhamos um pouquinho antes do capítulo 3 e vamos perceber que o apóstolo Paulo ele já tinha falado a respeito de Epafrodito. E na realidade, ele também já tinha manifestado a sua alegria, mesmo estando preso. Ou seja, ele já tinha tratado tanto da questão a respeito de si, tranquilizando os irmãos a respeito da sua condição, quanto já tinha falado a respeito de Epafrodito. Ou seja, Paulo já tinha superado pelo menos 2 dos propósitos que o motivaram a escrever aquela carta. Agora, ele vai se encaminhar para o final dela. E isso fica muito claro quando no versículo 1 do capítulo 3 ele diz assim, finalmente. Traduzindo literalmente o termo, ele diz assim, quanto ao mais. Isso significa que ele já tratou de algumas questões anteriormente. E agora ele vai, obviamente, tratar das outras questões que ainda não foram abordadas até aqui. É isso que o apóstolo Paulo vai fazer. E aí, Paulo, então, ele se encaminha para o final da sua carta, vai tratar desses últimos assuntos importantes de serem abordados, e ele, então, nesse caminho para a conclusão, ele apresenta um imperativo da alegria. Ele diz assim, finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nós temos que dar atenção a 3 características deste verbo alegrar presente aqui nessa passagem. Quais são as suas características? Em primeiro lugar, esse verbo está no imperativo. Em segundo lugar, esse verbo está no presente. E em terceiro lugar, este verbo está na segunda pessoa do plural. Tudo isso comunica coisas importantes para nós. A primeira delas, ao usar este verbo no imperativo, Paulo está dando uma ordem. Agora, eu sei que isso pode causar uma certa estranheza para nós. Por quê? Porque parece não fazer sentido dar uma ordem para que alguém se alegre. Por quê? Porque a alegria na nossa cabeça é um sentimento espontâneo. Então, como alguém ousa dar uma ordem, alegre-se, quando a alegria deve ser algo que deve surgir espontaneamente? E é verdade. Só que tem um detalhe aqui, queridos. O apóstolo Paulo, ele está ordenando uma alegria com um objeto definido. E quando ele ordena uma alegria com um objeto definido, isso pode indicar que os filipenses talvez estivessem baseando a sua alegria em um outro objeto. Ele diz assim, finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. É aqui que reside o cerne do argumento do apóstolo Paulo. Por quê? Porque é bem provável que, em função de todas aquelas situações, o cenário, as circunstâncias vividas pelos filipenses, é possível que eles estivessem fundamentando a sua alegria em outros objetos. Talvez eles estivessem apoiando a sua alegria em outras razões, em outras bases. Se eu perguntasse para você, uma promoção no trabalho não traz alegria? É claro que traz, gente. É claro que traz. Mas a pergunta que nós devemos fazer é, essa alegria é permanente? Por exemplo, quando uma criança quer muito ganhar um determinado brinquedo, ela fica ansiosa por aquele negócio. Ela quer muito ter aquele brinquedo para se divertir com ele. É ou não é verdade? Você dá para a criança aquele presente. Ela fica feliz durante 10 minutos. Daqui a pouco, se vocês estiverem na rua e passarem em frente a uma loja de brinquedos, sabe o que é possível dele fazer? Pegar o brinquedo que ganhou agora há pouco e jogar fora. Porque embora aquele presente cause alegria, é uma alegria que não é permanente. Relações íntimas produzem prazer? É claro que sim. Permanente?
Não. Claro que não. Então o apóstolo Paulo, ele define o objeto que poderia proporcionar alegria permanente para aquele pessoal. Alegrem-se no Senhor. Em outras palavras, aquele que é o objeto da alegria, ele também é a base dela. Você não vai encontrar alegria permanente, suficiente, definitiva em outros objetos e em outras bases. É só no Senhor que essa alegria pode ser encontrada e experimentada. Agora, lembram? Eu disse que este verbo ele estava não só no imperativo, mas no presente. Na língua grega, o presente ele tem uma característica muito interessante, que é a continuidade daquela ação. Então, por exemplo, quando eu digo na nossa língua, eu faço tal coisa, isso pode indicar uma ação que é feita e que tem uma conclusão quase que imediatamente depois que eu reproduzi essa palavra. Já na língua grega, se eu disser eu faço tal coisa, a língua comunica que aquilo que você não faz apenas naquele momento, mas que você faz naquele momento e continua fazendo como parte da sua rotina. Então, quando o apóstolo Paulo diz assim, alegrem-se no Senhor, usando este verbo no presente, ele está dando uma orientação no sentido de que essa alegria não seja uma alegria pontual, uma alegria eventual, esporádica, circunstancial. Não, ele está dizendo para que essa alegria seja contínua. Alegrem-se no Senhor. Ele poderia ser até redundante aqui. Ele poderia dizer assim, alegrem-se sempre no Senhor. A propósito, ele faz isso em outra ocasião. Mas mesmo que ele não use o sempre aqui, o fato dele usar esse verbo no presente já indica que essa alegria experimentada no Senhor, essa busca em Deus para se alegrar, deve ser uma busca contínua, sem interrupção. Ou seja, não se distraiam com as propostas que estão à nossa volta, porque vocês sabem muito bem que propostas de objeto de alegria não vão faltar em nossa sociedade. Desde que o mundo é um mundo caído, na verdade, antes do mundo ser caído, já havia propostas para se alegrar em outro objeto que não no Senhor. E quando a queda se estabeleceu, essas propostas só foram se avolumando e se multiplicando. E você sabe muito bem que é assim. Então, quando o apóstolo Paulo diz alegre-se sempre no Senhor, ou alegre-se no Senhor, ele está pedindo para que nós afinemos o nosso foco e concentremos a base e o objeto da nossa alegria em Deus. Só que esse verbo, além de estar no imperativo, e além dele estar no presente, ele também está na segunda pessoa do plural. Ele diz, alegrem-se vocês, ou alegrai-vos no Senhor. Sabe o que isso indica? Isso indica que essa alegria deve ser buscada e deve ser desenvolvida num contexto comunitário. Essa busca, a obediência a esse imperativo é intensificada, temperada e fortalecida quando nós temos incentivo de outros irmãos que estão à nossa volta. Gente, eu já falei isso anteriormente e vou repetir aqui. Quando nós não estamos comprometidos com a igreja do Senhor Jesus Cristo, não tem jeito, nós não vamos ser fortalecidos na fé. Sabe por quê? Porque embora sim, é verdade que Deus queira que nós desenvolvamos um relacionamento de intimidade com Ele, no contexto da nossa individualidade, em particular, Deus estabeleceu, Deus fundou a igreja justamente para que por meio dela o crescimento dos discípulos de Jesus aconteça. E eles possam, por meio do ministério da igreja que ele fundou, esses discípulos possam crescer à imagem e à estatura de Jesus.
Foi por essa razão que ali Paulo, em Efésios capítulo 4, verso 11, diz que ele deu uns para apóstolos, uns para profetas, uns para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de edificar os santos para a obra do ministério. Ou seja, tire esse pessoal, a edificação está prejudicada. Então o que o apóstolo Paulo tem em mente aqui é o crescimento na fé, e mais especificamente aqui nesse texto, o crescimento na alegria do Senhor é algo que pode ser intensificado no contexto da comunhão dos santos. Rejeite a comunhão dos santos, afaste-se da igreja do Senhor Jesus com todos os seus defeitos, com todas as suas deficiências, afaste-se dela, você pode ter certeza, uma consequência inevitável é o enfraquecimento da fé. E, consequentemente, a diminuição da sua verdadeira alegria, aquela alegria que de fato é permanente, que é a alegria no Senhor. O apóstolo Paulo, ele diz assim, escrever-lhes de novo as mesmas coisas. Então, ele é redundante aqui, de forma intencional. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas. Não é cansativo para mim. Gente, vocês já fizeram uma pesquisa rápida e tentaram identificar quantas vezes o apóstolo Paulo falou de alegria até chegar no capítulo 3? O apóstolo Paulo, ele falou aqui, nesse trecho, de 2 capítulos inteiros, de alegria, por 10 vezes. 10 vezes. 8 referências diretas e 2 alusões à alegria. Vai ser repetitivo assim lá na China, né? E o apóstolo Paulo diz assim, olha, eu não me canso de escrever-lhes de novo as mesmas coisas. Por que ele não se cansa? Porque aquilo ali é proteção para os filipenses. Ele diz assim, escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. E é nesse momento que o apóstolo Paulo faz um sinal de alerta. E aí ele vai indicar por que aqueles irmãos precisam estar seguros, por que aqueles irmãos precisam ser protegidos. Veja só o que ele diz no versículo 2. Cuidado com os cães, cuidado com os que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Qual é a palavra que se repete aqui, neste versículo? Cuidado, cuidado, cuidado. Meus queridos, repetições nos textos bíblicos não são acidentais, não são aleatórias, não são. São intencionais. E qual é a intenção do apóstolo Paulo aqui ao repetir essa palavra? É dar um sinal de alerta. Ele quer chamar a atenção para um perigo. Eu lembro que na noite que eu e Deise mudamos para São Paulo, retornamos para cá, isso foi no dia 11 de janeiro de 2021. Maior parte da viagem foi à noite. Chovendo, gente, mas assim, torrencialmente. E nós estávamos na Dutra, ali na altura de um pouquinho antes de Aparecida. Mas chovendo muito, 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 muito. Chegou um momento, queridos, que não dava para ver, 2 metros à sua frente. Imagine uma rodovia em que a velocidade máxima é 110 km por hora. Nós estávamos andando a 40. 40! É uma diferença brutal. Só que nós não estávamos apenas andando com uma velocidade reduzida. Nós estávamos com o pisca-alerta acionado. Por quê? Porque se viesse alguém de forma desavisada, com uma velocidade um pouquinho maior, ela veria aquele sinal e reduziria também a sua
velocidade para evitar um acidente. Um sinal de alerta produz uma reação, produz uma atitude de proteção. Então o apóstolo Paulo está dando um sinal aqui, atenção, cuidado. Então era o momento dos filipenses pararem. E repare, se o apóstolo Paulo está repetindo essa palavra, então a questão a qual ele está se referindo é uma questão seríssima, que não deve ser desprezada, não é uma questão secundária, mas é algo para o que nós devemos dar altíssima prioridade. Cuidado com o quê? Quando nós olhamos para esse cuidado sendo repetido 3 vezes, a nossa sensação é que o apóstolo Paulo está dando uma orientação no sentido de que os filipenses tomassem cuidado com 3 grupos diferentes. Mas nós veremos no contexto que, na realidade, o apóstolo Paulo está orientando aquela igreja que tome cuidado com um grupo específico que tinha 3 características. E uma das características que aquele grupo tinha é que eles eram cães. E claro, o apóstolo Paulo está sendo pejorativo. Ele está sendo sarcástico aqui. Sabe por quê? Porque já na Roma antiga já existia aquela placa que nós temos nos nossos dias. Cuidado com o cão. Já tinha isso na Roma antiga. E toda pessoa que via aquela placa já ficava em estado de alerta. Porque se havia uma orientação a tomar cuidado com o cão, claro que esse cão não era apenas um pet. Certo? Ele não era um animal de estimação. Não era. Ele era um cão de guarda. E que, diante da primeira ameaça, ele atacaria. Só que quando Paulo ele usa esse termo aqui, ele está indo além do cão de guarda. Ele está se referindo a bestas. A animais com avidez de destruição. Então, essas pessoas às quais Paulo se refere são pessoas comparáveis a animais ávidos por destruir. Só que, além de caracterizá-los como cães, ele também chama esse pessoal de os que praticam o mal. Sabe qual é a tradução literal aqui, gente, dessa expressão? Maus obreiros. Maus mestres. Maus pastores. Maus professores. Já tinha isso naquela época, viu, gente? Não é coisa do nosso tempo, já tinha isso lá naquele tempo. Cuidado com estes que têm a habilidade de ensinar, mas que são maus obreiros, são maus pastores, são falsos mestres. Por quê? Porque eles ensinam uma mensagem que não está de acordo com a mensagem do Evangelho. Muito provavelmente esses falsos mestres, esses falsos pastores eram pregadores itinerantes que iam de cidade em cidade destilando o seu veneno, transmitindo o seu falso ensino. Qual era o ensino desse pessoal? Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. E aqui Paulo está dando indicações de qual era o ensino falso que aqueles falsos mestres, aqueles maus obreiros transmitiam. E aí nós precisamos falar um pouco sobre a circuncisão. Sobre a falsa circuncisão. Para nós entendermos um pouco a respeito da falsa circuncisão, a gente precisa fazer um breve histórico da circuncisão. Vocês devem se lembrar de Abraão. Abraão, ele foi chamado pelo Senhor para sair da sua terra quando ele tinha 75 anos. Depois de um tempo, não sabemos exatamente quantos anos passaram, Deus mais uma vez apareceu a Abraão e prometeu a ele um herdeiro. Esse herdeiro
seria um filho que ele teria com Sara, sua mulher que era estéril. A propósito, quando Deus falou isso, Abraão estava se questionando. Na verdade, ele estava questionando Deus. Deus, eu não tenho herdeiro. Na verdade, o herdeiro que eu tenho não é um filho meu. E Deus fala para Abraão, olha só, você vai ter um herdeiro. Você vai ter um filho nascido das suas entranhas. E ali, no capítulo 15, verso 6, o texto diz, Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Ou Abraão confiou na palavra de Deus e por causa da confiança, por causa da fé em Deus, ele achou graça aos olhos de Deus. Deus creditou justiça, justificação pela fé. Aí depois, queridos, o que acontece? Passam alguns anos. E aí, aos 99 anos de idade, Deus institui a circuncisão como um sinal da aliança de Deus com o povo de Israel. Deus instituiu a circuncisão mais ou menos, digamos assim, de 15 a 20 anos depois que a justiça fora acreditada a Abraão pela fé. Sabe o que isso significa? Isso significa que a circuncisão, ela não produz justificação. Porque a justificação experimentada por Abraão aconteceu décadas antes. E essa justificação aconteceu pela fé somente. Abraão não fez nada, Abraão não desenvolveu boas obras, ainda que elas sejam louváveis, ainda que elas sejam necessárias, elas tenham seu espaço, mas o fato é que o crédito, a justificação foi dada a Abraão pela fé. Só depois, décadas depois, é que Deus instituiu a circuncisão como sinal da aliança, não como a base dela. Então, o que nós aprendemos com esse breve histórico é que a justificação não é dada pela circuncisão, ela é dada somente pela fé. Ora, se aqueles cães, se aqueles maus obreiros eram a falsa circuncisão, muito provavelmente Paulo está se referindo a pregadores itinerantes que tinham um fundo histórico no judaísmo de então. Eles até pregavam Jesus, eles até reconheciam que a fé em Jesus era necessária, mas que ela não era exclusiva para conferir e para acreditar justiça naqueles que criam em Cristo. A mensagem deles era uma mensagem sobre a graça mais obras, a graça mais lei, a graça mais regrinhas. E isso aí é a falsa circuncisão. Por que a falsa circuncisão? Bem, questão óbvia, porque existe uma circuncisão que é verdadeira. E é a respeito dela que nós vamos falar. Porque, na sequência, Paulo vai apresentar aqueles que são a verdadeira circuncisão. No versículo 13 ele diz assim, pois nós, então ele se inclui. Então, Paulo mais os filipenses, nós é que somos a circuncisão. Pergunta, nós quem? Ao indicar quem é a verdadeira circuncisão, Paulo indica qual é a verdadeira mensagem, a mensagem que não estava sendo pregada por aqueles falsos mestres, por aqueles maus obreiros que tinham a sua mensagem, que não se baseava, que não se fundamentava neste
nestes pontos que o apóstolo Paulo vai apresentar aqui. E quais são esses pontos? Quem são a verdadeira circuncisão? Paulo diz: nós, os que adoramos pelo Espírito de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? A nossa adoração não se baseia em ritos. A nossa adoração não se baseia em cerimônias externas que tentam propor algum tipo de purificação interna a partir de atos externos. Não, não, não. A nossa adoração é uma adoração no Espírito e pelo Espírito. Paulo está dizendo que essa adoração só é possível para aqueles que receberam o Espírito, porque só aqueles que receberam o Espírito podem adorar por Ele. E quem são aqueles que receberam o Espírito? Todos aqueles que creram em Jesus, todos aqueles que creram na palavra da verdade. Quando você consulta, por exemplo, o texto de Efésios capítulo 1, verso 13, Paulo diz ali: vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa quando vocês creram na palavra da verdade, o evangelho que o salvou. Então, adorar no Espírito é consequência, é efeito do evangelho na vida do adorador. Se não há o efeito do evangelho, se não há a presença do Espírito Santo, se não há o selo da terceira pessoa da Trindade, na pessoa não tem adoração, o que se tem é idolatria. E meus queridos, vocês sabem disso tão bem quanto eu. Ao homem, e eu estou me referindo aqui ao termo de forma genérica, não há possibilidade de não adorar. Não há essa possibilidade. Ateus adoram. A questão é quem eles adoram. Porque o objeto dessa adoração vai definir se essa adoração é idolatria ou é uma adoração pelo Espírito de Deus. A verdadeira circuncisão é caracterizada por aqueles que adoram pelo Espírito. E mais, por aqueles, na sequência, que se gloriam em Cristo Jesus. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Olha, você tem os seus feitos. Olha, você pode olhar para a sua vida, você pode olhar para a sua rotina, você pode olhar para o seu dia a dia, para a sua agenda, e você pode talvez identificar algumas ações que podem caracterizar você como uma pessoa socialmente boa. Que pessoa legal! Que pessoa interessante! Eu gostaria de ser amigo dessa pessoa, de tão boa que essa pessoa é. Nós podemos olhar para nós mesmos e chegar a conclusões desse tipo. E embora, gente, nós possamos, de forma socialmente falando, reconhecer que pessoas têm boa índole, que são pessoas boas, teologicamente falando, nós sabemos que não há um justo sequer. Não há nenhum que busque a Deus, diz Paulo em Romanos capítulo 3. Não há nenhum. Portanto, por melhores, maiores e mais frequentes que sejam as suas boas obras, isso tudo aí é trapo de imundícia se não estiver baseado no Evangelho de Cristo Jesus. Sabe por quê, gente? Porque a glória é de Jesus. Quando nós olhamos para Efésios capítulo 2, lemos até o versículo 10, sabe o que nós vamos perceber? Que nós não temos participação em absolutamente nada. Deus nos salva por sua graça. O que ele diz ali no versículo 8? Pois vocês são salvos pela graça, mediante a fé. E isto não vem de vós. O que é isto? A que o isto se refere? Já parou para pensar? O isto se refere a graça e fé. É um pronome demonstrativo que está no neutro, ou seja, ele resume tudo o que vem antes, de modo que ele se refere a tudo que vem antes. E o que vem antes? Graça e fé.
Então, olha só, até a fé é um dom de Deus, é um presente de Deus, não é uma conquista sua, não é. Ele fala assim, no versículo 9, não por obras, para quê? Para que ninguém se glorie. Por quê? Porque se a graça e a fé são um dom, são um presente de Deus, então a glória não é de quem recebeu, mas é de quem doou. A glória é de Jesus. Então, aqueles que se gloriam em Jesus, que reconhecem a glória de Jesus, estes são a verdadeira circuncisão. A propósito, nem as boas obras que nós praticamos são fruto da nossa engenhosidade. Quando nós chegamos no versículo 10, ali de Efésios capítulo 2, sabe o que diz? Obras que foram preparadas de antemão por Deus. Gente, não tem como nós olharmos no espelho, vermos aquela imagem e dizer, esse cara sou eu. Não tem como. Não tem como. Por quê? Porque o cara, com o perdão da palavra, é Jesus. É Jesus. A glória é dele. Então, se a mensagem não glorifica Jesus, isso aí é uma falsa circuncisão. Ele diz assim na sequência, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. O que isso significa? Significa que nós não nos deslumbramos conosco mesmos. Significa que nós reconhecemos que não somos os tais. Reconhecemos que não dá para ter fé na gente. Há um tempo atrás, eu não lembro em que circunstância, eu vi alguém dizendo isso. E eu entendo o que a pessoa quis dizer, tá bom? Eu só quero me valer dessa colocação. A pessoa disse, você precisa ter mais fé em você mesmo. Queridos, nós não somos daqueles que se apoiam em nós mesmos. Porque nós sabemos quem nós somos. Nós não somos pessoas de confiança, não somos. Cristo é. E é Cristo que muda essa nossa condição. Não nós pela nossa própria vontade, mas é Ele que o faz. Estes são, sim, a verdadeira circuncisão. Agora, por que Paulo orienta aquele pessoal a tomar um cuidado extremo com aqueles falsos ensinos? Por quê? Veja, quando nós comparamos a falsa circuncisão com a verdadeira, nós temos a resposta. Porque a falsa circuncisão, ela propõe uma purificação interna com base em ritos externos. Mais do que isso, essa falsa circuncisão, ela propõe uma justificação que depende da gente, depende das nossas obras. E mais, essa falsa circuncisão impõe a observância, o peso da lei, quando o Evangelho já nos livrou dessa carga. Sabe o que isso significa? Sabe que tudo isso aqui é? Isso aqui tudo é obstáculo para a verdadeira alegria. Purificação interna por ritos, cerimônias e atos externos, justificação dependente de nós mesmos e observância da lei como pré-requisito para receber o favor de Deus, tudo isso é obstáculo para experimentar a verdadeira alegria. Tudo bem. Talvez você se pergunte assim. Beleza, Abner? Entendi. Mas o que eu tenho a ver com isso?
Sabe por que essa pergunta é possível? E talvez, em certo sentido, até pertinente. Porque quantos de vocês, de alguma forma, estão sendo ameaçados por algum grupo quanto à circuncisão? Na sua rotina, pensa aí. Talvez você nem soubesse o que era circuncisão. Estou brincando. Mas quantos de vocês estão sendo pressionados, obviamente vocês homens, a serem circuncidados? Quantos foram pressionados e ameaçados nessa semana quanto a isso? Nenhum de vocês. Eu não fui. Então, a nossa tendência é chegar à conclusão, bem, como eu não sofro essa ameaça, beleza, esse texto ele pode ter tido seu valor, mas o valor para aquelas pessoas que sofreram essas ameaças. Só que tem um detalhe. É verdade. Você e eu podemos até não sofrer aquela ameaça específica que os filipenses estavam sofrendo, a qual eles estavam expostos. Mas nós estamos sendo diariamente expostos a uma ameaça que é conceitualmente semelhante. E que ameaça, ou que ameaças são essas? São ameaças que tentam propor justificação por outros meios que não seja pela fé. Beleza, não tem circuncisão, mas tem outras propostas. Quantos de nós não percebemos na nossa sociedade pessoas buscando realização, alegria por meio da realização profissional? O que é isso? Isso é um sistema salvífico que tem na realização profissional a justificação pessoal. Quantas pessoas acham que vão encontrar, vão se deparar com a verdadeira alegria se elas reorientarem a sua sexualidade? Quantas pessoas acham isso? Milhares de pessoas. E elas acham que elas vão encontrar o ápice da sua existência quando, de fato, seguirem os caminhos pecaminosos do seu coração. O que é isso? É uma busca por justificação por meio da orientação sexual. Quantas pessoas acham que vão encontrar sentido para a sua vida se elas se engajarem em algum tipo de ativismo social ou ativismo político? Isso é justificação não pela fé, mas é uma justificação pelas obras, é uma justificação pelo engajamento social. Nada disso tem relação com a circuncisão em si, mas tem relação estreita com um falso evangelho, com uma falsa circuncisão, que é a proposta de conduzir ou fazer com que pessoas concluam que é possível ser justificado não pela fé, mas por seus méritos, por seus esforços, por tudo menos pela fé. E às vezes até o nome de Jesus aparece para dar um tom de piedade a essa mensagem, que não passa de uma mensagem falsa, vinda de maus obreiros, de falsos mestres, falsos pastores, falsos ensinadores. Sabe qual é o resultado desse negócio? O resultado disso é sobrecarga e escravidão. É isso aí. Não tem jeito. Qualquer sistema de justificação que não se apoie na fé somente, inevitavelmente vai desembocar em sobrecarga e escravidão. A propósito, quando nós lemos ali Gálatas, capítulo 2, nós vemos Paulo falando de que pessoas estavam tentando impedir ou ser uma espécie de obstáculo para a liberdade que eles tinham em Cristo. Ou seja, ele estava se referindo aos judaizantes, que propunham justamente essa mensagem. Ou seja, a mensagem dos judaizantes levava unicamente, por mais bonita e elaborada que fosse a sua mensagem, a sobrecarga e escravidão. Só que tem uma boa notícia. A boa notícia é que Deus
providenciou uma pessoa que nos livra da sobrecarga e da escravidão. Uma pessoa que de fato dá a alegria que nós, às vezes, sem saber, estamos buscando. É ela que faz com que nós saiamos da nossa cama. É ela que faz com que nós acordemos cedo para trabalhar. Nós estamos buscando uma alegria. Deus já providenciou o caminho por meio do qual ela pode ser experimentada. E esse caminho é Jesus. Esse caminho é Cristo. Foi ele que disse ali em João capítulo 10, verso 10. Eu vim para que tenham vida e vida abundante. O mesmo Jesus ali, nesse mesmo evangelho, capítulo 4, verso 14, ele diz assim: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E claro, Jesus não estava se referindo a uma água concreta, ele estava usando aqui de uma metáfora. Ele estava se referindo à sede interior que só pode ser saciada pela água que ele dá. É Jesus que dá essa água, nada mais da nossa sociedade pode fazê-lo. É só Jesus. O mesmo Jesus, ali em Mateus capítulo 11, verso 28, diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Eu lhes darei descanso. Portanto, o caminho para a verdadeira alegria, essa alegria orientada pelo apóstolo Paulo, é um caminho que passa somente pela fé em Jesus. Então venha a fé, ou venha em fé e arrependimento diante dele. E rios de água viva, como ele disse para a mulher samaritana, fluirão do seu interior. Agora, talvez você fale assim: Abner, eu já fui a Jesus. Então, eu já fui a ele em fé, somente nele, em arrependimento. O que você me diria, em termos práticos, a partir dessa passagem? Em primeiro lugar, eu diria para você: lembre-se diária e constantemente do Evangelho. Eu sempre vou bater nessa tecla, gente. Nós achamos que o Evangelho é a mensagem que deve ser pregada para não crentes. E que, uma vez crendo, nós começamos a apresentar e transmitir mensagens mais rebuscadas, mais profundas do que o Evangelho. Isso não é verdade. Isso não é verdade. O Evangelho é uma mensagem de Deus para pecadores. Ou seja, para aqueles que não creem e para aqueles que creem. Como disse Timothy Keller, o Evangelho, ele não é o ABC da fé cristã. Ele é o A a Z da fé cristã. Ou seja, nós sim entramos na caminhada cristã por meio do Evangelho e nós crescemos, caminhamos em santificação na esteira do Evangelho. Então, nós precisamos constantemente estar comunicando o Evangelho para o nosso próprio coração, como diz o próprio Paul Tripp em vários dos seus livros. Em segundo lugar, conheça mais profundamente o Evangelho. E aqui nós temos uma oportunidade justamente para isso. Para conhecermos mais profundamente o Evangelho e nos deslumbrarmos com a riqueza e a beleza dele em Cristo Jesus. Em terceiro lugar, rejeite promessas que só o Evangelho pode proporcionar. E você sabe, nossa sociedade está cheia de promessas. Vários objetos se insinuando como os objetos verdadeiros de alegria, quando o objeto verdadeiro já foi providenciado por Deus no seu Filho Jesus. Não se orgulhe dos seus feitos, não se orgulhe da sua performance. Sim, nós vamos crescer na fé. Vamos! Aqueles que de fato são de Jesus vão crescer
Sabe por quê? Nesta mesma carta, o apóstolo Paulo, capítulo 2, verso 13, diz: pois é Deus quem realiza ou quem opera em vocês tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. O que ele realiza? O pôr em ação a nossa salvação. Pegando o trecho inteiro, ele diz assim, a partir do versículo 12: assim, meus irmãos, como sempre vocês obedeceram não somente na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem opera em vocês tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Perceberam? Ele ordena, ponham em ação a salvação de vocês, ou seja, santifiquem-se. Mas quem coloca o desejo no coração e a disposição de realizar isso? Deus. Pois é Deus quem realiza em vocês tanto querer quanto o operar, quando o efetuar. Então, nós não temos motivo para olharmos para o nosso crescimento e olharmos para aquela pessoa que está à nossa volta e dizer: olha, você está longe, viu? Olha só como eu sou maior que você. Olha como eu sou mais espiritual, como eu sou mais maduro, como eu sou mais o tal. Nós não podemos fazer isso. Porque essa maturidade é fruto do Evangelho. É o Evangelho operando na vida daquele que já recebeu o Espírito Santo de Deus. E finalmente, lembram do verbo? O verbo não estava apenas no imperativo, o verbo alegrar não estava apenas no presente do indicativo ativo, mas ele estava na segunda pessoa do plural. O que indicava que o praticar a busca de alegria no Senhor é algo que pode ser feito no contexto comunitário. Então, comunitariamente, nós podemos não apenas nos incentivar na alegria neste objeto, nesta pessoa, em Deus, mas nós também podemos nos proteger mutuamente. Então, proteja os seus irmãos, as suas irmãs, os discípulos de Cristo das ameaças dos falsos evangelhos, das falsas circuncisões que estão presentes aos montes na nossa sociedade. Então, se você já foi à fé em Jesus, é em Jesus que nós temos os recursos para dar esses passos para a glória dele. Eu amo o livro de Jó. É um livro desafiador. Um dia, se Deus permitir, vou expor o Evangelho a partir desse livro. Mas mesmo que eu não faça, uma coisa eu sei. Eu sei que Jó não achou graça aos olhos de Deus, porque ele era íntegro, porque ele era justo, porque ele temia a Deus, porque ele era honesto. Não era por causa disso, mas era tão somente porque ele cria no Senhor. A performance humana sobrecarrega e escraviza. Só a fé em Jesus dá descanso e produz alegria.